A professora canta para uma criança sentada no chão. À sua frente é um quadro sensorial com uma tampa aberta onde se vê o desenho de um pintinho. Nesse sítio tinha um pintinho. Ia, ia, oh. A criança imita a professora. Piu, piu pra cá. Era piu, piu, Brincar piu é coisa séria. Tela azul. No centro, o contorno de um bebê engatinhando com círculos coloridos em volta da cabeça. Em cima, o título Educação Precoce em letras maiúsculas e brancas. Embaixo surge a frase Brincar é coisa séria em letra branca. Esse é o programa Brincar é Coisa Séria. O nosso programa é feito pela equipe da Mano Lima, jornalista. Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral. Quando os pequeninos No chão, o mexem bebê os engatinha um olhos, encontro de a uma boneca cabeça, e ao lado o os professor bracinhos Alisson. e as pernas, na verdade, eles estão construindo a sua primeira linguagem, a linguagem não Na verbal. sala com tatames É coloridos, assim que crianças eles brincam de ampliam pular os dentro seus de bambolês no horizontes chão. cognitivos e se expressam com o mundo. O corpo e seus Mano Lima, incríveis jornalista. movimentos são o tema do nosso programa de hoje. Enquanto se diverte, a criança exercita o corpo, a imaginação e interage com o universo que a cerca. Usando o movimento, elas criam brincadeiras fantásticas. Uma simples bola, ela atrai, motiva, socializa, trabalha a coordenação motora, as habilidades corporais, os movimentos. O corpo, esse brinquedo único, Cristiane singular e Fernandes, original professora. que todos nós temos, nos permite grandes experiências. E através dessas experiências, a criança desenvolve a motricidade e faz grandes descobertas. O tempo que as crianças se mantêm conectadas às brincadeiras deve ser respeitado. Apesar de ser coisa séria brincar, nem toda brincadeira precisa da Criança pula interferência na cama contínua elástica. de um adulto. Basta que ele participe com atenção e afeto. As crianças podem e devem brincar livremente, curtir um momento espontâneo, alegre, ao mesmo tempo que elas desenvolvem plenamente. Então, aproveite e curta cada instante. O mínimo movimento pode ser uma grande conquista. O primeiro brinquedo da criança é seu próprio corpo. Deste modo, a educação precoce tem a tarefa importante em oferecer estímulos adequados e planejados a seus estudantes, por meio de brincadeiras que desenvolvam no seu corpo suas potencialidades, possibilidades e a superação de seus limites. Adriana Campelo, professora. Os professores propiciam às crianças a descoberta de brincadeiras e jogos e o desvendar das possibilidades que o corpo representa. Favorece também o desenvolvimento por meio da psicomotricidade e a aprendizagem por meio da motricidade, da inteligência, da afetividade e da interação em jogos e brincadeiras lúdicas. É preciso, no entanto, ter cautela. Muitos adultos relacionam o brincar livremente da criança com falta de limites e indisciplina, dessa forma reprimindo-os. Isso faz com que a criança perca o interesse de brincar espontaneamente e livremente. O brincar, no entanto, é muito importante para o desenvolvimento e deve ocorrer de forma lúdica e prazerosa nas interações com o outro e com o meio. Os professores, as crianças e as famílias devem entender que existe hora certa para cada atividade, para cada brincadeira e para cada coisa. A menina brinca com a boneca e depois com a bola. Do lado direito, quadro branco escrito Brincar é coisa séria. Olá, famílias! Hoje o tema do nosso programa é Brincar tem corpo. E o corpo humano é um excelente instrumento de comunicação e interação. Através do corpo, somos capazes de promover desenvolvimento quando são feitos Rosiane estímulos Araújo, adequados para cada neuropsicopedagoga. faixa etária. Então, hoje, nós vamos trazer alguns exemplos, algumas dicas de como trabalhar com o corpinho das nossas crianças para promover esse desenvolvimento de forma adequada. Primeira dica, na hora da amamentação. Crie um momento exclusivo para vocês dois. Crie um espaço adequado para que você faça essa amamentação e crie um movimento de vinculação com o seu bebê. Olhe nos olhos dele, beija as partes do corpinho dele, a mãozinha, o pezinho, e vá nomeando isso. Vá nomeando cada parte do corpo que você for beijando ou acariciando. Coloque sempre o bebê o mais próximo de você e olhe nos olhinhos dele. Crie esse vínculo nesses primeiros dias
que vocês estão se conhecendo quando o bebezinho chega logo em casa. Agora, se não for possível amamentar no seio, utilize a mamadeira ou o outro método, como a translactação, mas não abra mão deste contato visual, deste fortalecimento de vínculo que o momento da amamentação traz pra gente. Segunda dica, o momento que antecede o banho. Aproveite este momento, crie uma atmosfera afetuosa, mostre para o seu bebê que aquele momento é único, é especial para vocês dois. Então, comece a tirar a roupinha dele de frente para você. Vá falando pro bebezinho o que vai acontecer. Antecipe as suas ações. Vá mostrando que ele tem bracinho, perninha, olhinho, boquinha. Vá falando, vá nomeando as partes do corpinho do bebê. Depois dessa retirada dessa roupinha, aproveite o momento do banho para fortalecer ainda mais esse vínculo. E também vá nomeando essas partezinhas do corpo. À medida que você for higienizando as partes do corpinho do bebê, vá nomeando, vá cantando, vá fazendo barulhinhos que chamem atenção. Este momento é um momento propício de desenvolvimento e de fortalecimento de vínculo entre você e o seu bebê. A gente sempre aconselha as mãezinhas de deficiente visual a modificar a colocação do bebê no berço, né? Então, se você tem o costume de botar ele viradinho para o lado de cá, você vai fazer agora o compromisso de virar ele para o outro lado. Por quê? Toda vez que eu deixo ele sempre na mesma posição... Graciela e Alessandra, professoras do CADV. O campo visual dele vai ser sempre, se ele virar, vai ser só utilizando essa parte aqui e essas coisas que estão aqui. Essa parte aqui e esse lado de cá geralmente ficam anulados. Então, quando eu mudo de posição, eu oportunizo para ele outra forma de ver. Então, quanto mais coisas o bebê deficiente visual perceber visualmente, mais ganho visual ele vai ter. E fora também, se ele ficar apenas nessa posição deitado, pode ficar vendo apenas o teto. Nesse momento do berço, também vocês podem aproveitar para pendurar alguns móvelzinhos, mesmo que não tenha um móvel específico, mas pendure alguns objetos, deem preferência ao alto contraste, que é o preto e branco, né? Então vocês podem fazer garrafinhas e pendurar, vocês podem colocar qualquer objeto que vocês, da forma bem criativa que a mãezinha sabe, para pendurar, para que esse bebê tenha vontade então de levantar essa mãozinha e ir lá pegar esse objeto. Lembrando que esse móvel também tem que se movimentar junto com o bebê. Quando o bebê estiver do outro lado, você leva para lá. Quando o bebê estiver para cá, e se ele for sonoro, você até pode deixar, porque a hora que ele estiver do outro lado, o pezinho dele ao movimentar também já vai produzir estímulo para ele. Na hora que for conversar com seu bebê, que isso é importante, viu, mãezinha? Fazer todos os dias um pouquinho para estimular a linguagem, não só a questão visual, mas os vínculos socioafetivos e a linguagem. Quando você for estimular o seu bebê, chegue próximo ao bebê, né? Ele geralmente nessa posição. Embora nesse momento a gente saiba que esse contato aí tão direto com a boca não é tão indicado, mas a gente vai usar a criatividade para colocar uma máscara bem colorida e que possa chamar a atenção desse bebê para ele chegar próximo a você, tá? Brincar é coisa séria. Menina sentada repete o que está escrito no papel. Você que está em casa sabia que com apenas um espelho é possível começar Mano a contar Lima, uma jornalista. história para a criança? É o que nos mostra a professora Cecília Rodrigues, que também é atriz, e quem quiser, que conte outra. Hoje eu estou aqui para fazer uma atividade bem legal. Para isso, a gente vai precisar apenas de um espelho e aprender uma musiquinha. Vamos lá? Este novo espelho, que será, que será? Este novo espelho, que será, que Professora Cecília, contadora de histórias. Preste atenção que eu vou te falar. É o João que veio se olhar. Enquanto canta essa musiquinha, o papai e a mamãe vai segurar ou dar para a criança segurar o espelho, para que ela possa se perceber a sua imagem refletida no espelho, identificar.
E vai também explorando as partes do corpo, vai falando, olha os olhos, cadê os olhos? Cadê a boca? Pede para a criança apontar, mesmo a criança que não seja verbal, ela já também identificar a voz, identificar um comando ali. E se a criança ainda não consegue, você mostre até ela ir percebendo aonde estão essas partes do corpo. Depois você pode ainda enriquecer essa atividade perguntando onde que estão as sobrancelhas e os cílios. Você tem cílios? Então você vai, o queixo, onde que está o queixo? Outras partes do corpo. E sempre caprichando no elogio, porque essa atividade também, ela trabalha a autoestima da criança. Então, papai e mamãe, faça aquele elogio para sua criança, né? Olha que olhos lindos, parece quando a mamãe, parece quando o papai. Vamos percebendo as nossas características familiares, fortalecendo os nossos vínculos. Então, papai e mamãe, aprendam aí e vamos brincar, que brincar é coisa séria. E brincando, a gente aprende. Este no espelho, quem será? Quem será? Este no espelho, quem será? Quem será? Preste atenção que eu vou te falar. É a Maria que veio se olhar. Este no espelho, quem será? Quem será? Este no espelho, quem será? Quem será? Preste atenção que eu vou te falar. É a Maria que veio se olhar. Que legal essa dica da Cecília, não é, gente? Mas se você não tem em casa um espelho, mas tem almofadas, cadeiras, objetos que estão lá parados, Mano Lima, jornalista. é possível transformá-los em brincadeiras para fazer as crianças se mexerem, explorar o espaço. Nesses tempos de isolamento, toda a população deve estar em casa, as escolas estão fechadas, mas você pode aí, a partir das dicas da nossa equipe aqui do programa, colocar as crianças em movimento. Para as crianças com pouca mobilidade, atividades no colchonetes, nos solos, são importantes. Você pode estar colocando a criança de barriguinha para cima, oferecer a ela alguns chocalhos, alguns objetos atraentes para ela poder movimentar os seus bracinhos, suas pernas. Com a criança deitada de barriguinha para baixo, também facilita esse movimentar dela no Professora colchonete. Sônia. Ela vai em busca do brinquedo. Com isso, ela vai conseguir rolar, engatinhar, erguer-se, sentar, né? Com as crianças com maior mobilidade, né? Você pode estar estimulando a criança diante do espelho. Através do espelho, dá para fazer N atividades, sejam atividades de mímica, expressões faciais, gestuais, nomear o próprio corpo, imitar os animais. Cada voz dos animais, a criança pode estar se movimentando. Diante do espelho também a criança pode ser provocada a dançar. Na sala de casa, o professor Matheus e a menina Ana estão de pé, um de frente para o outro, cantando e executando os movimentos da música. Propomos são circuitos motores, feitos com travesseiros, almofadas. Você pode arrumar uma cadeira, um puff, Professora Sônia. E criar obstáculos para a criança passar por cima, desviar, passar por baixo de uma cadeira. Você consegue fazer desse momento um momento bem criativo, onde a criança se divirta e ao mesmo tempo se movimente. E o programa Brincar é Coisa Séria Mano vai Lima, ficando por jornalista. aqui. Você pode sugerir pautas, enviar o seu vídeo. É muito simples. Basta você enviar um e-mail para contatosubim@gmail.com. A gente vai ficando por aqui e mais uma vez obrigado pela sua audiência. Fundo azul com a inscrição. Realização Subim. Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral. Subim SEDF. E sobre a tela aparecem os créditos das pessoas e instituições envolvidas no vídeo.
Este no espelho, quem será? Quem será? Preste atenção.